Oh não, parece que os jogos estão travando no meu notebook. Preciso encontrar uma solução. Mas o que é isso? Um programa que promete dobrar o FPS dos jogos. Agora eu vou instalar ele e não preciso mais comprar uma placa de vídeo para o meu PC. Meus amigos, no vídeo de hoje a gente vai testar o Lossless Scale, que é o programa que dobra o FPS nos jogos, ou pelo menos o que promete fazer em um computador mais simples, sem placa de vídeo, que seria esse Asus VivoBook, que a gente até trouxe review dele outro dia no canal. Assistam, tá bom? Review. Notebook traz um custo-benefício legal. Como nós já vimos no conteúdo desse carinha, até que ele roda bastante jogos. Mas o fato, por exemplo, dele só usar um gráfico integrado da AMD é um fator bem limitante para muitos jogos. Então aqui nós temos, por exemplo, um super processador, um processador que é realmente bom, só que sem uma placa de vídeo, o que limita o notebook. Daí fica aquela dúvida, né? Nós temos aqui um programa que dobra o FPS dos jogos, que a gente já testou em outros vídeos, ele realmente faz isso, né? Só que todos os testes que nós fizemos foi com PC que literalmente já rodava jogos, então ele duplicou ali a performance exibida na tela de um PC que já rodava. E nesse caso, será que ele vai fazer alguns jogos que não rodava nesse notebook rodar? Com certeza vai ser um teste maneiro, né? Então bora para a tela do nosso PC para a gente começar a fazer esse teste. Detalhe que o Lossless Scale é um programa que nós encontramos na Steam por mais ou menos uns R$16. Só que ele funciona com todos os jogos de PC, não precisa ser necessariamente jogos da Steam. Inclusive ele vai funcionar até com emuladores. Vale mencionar que tem até outras formas de fazer o que esse programa faz, porém ele funciona em praticamente todos os PCs, independente se tem placa de vídeo ou não. Vamos iniciar ele, e aqui basicamente está a dashboard do programa. É importante entender o que ele faz. Supondo que você esteja jogando um jogo a 30 FPS, que já seria um padrão ideal para estar jogando. Daí esse programa, ele vai pegar esse jogo que está rodando a 30 FPS. Quando você ativa o programa, ele interpreta cada imagem que está passando por segundo na tela, através de uma inteligência artificial. E esse jogo que estava rodando a 30 FPS, a partir de agora, com o programa ativado, vai ter uma máscara sobrepondo ele. E essa máscara vai fazer o jogo que estava rodando a 30 FPS passar para 60 frames por segundo. E olha a diferença mais ou menos que dá. A gente está com o jogo aqui rodando a 30 frames na sua tela, a visualização, e agora vamos passar para 60 FPS. E essa que é a diferença de fluidez de 30 para 60. Detalhe, para você estar vendo essa diferença de fluidez, você tem que estar assistindo o vídeo na qualidade 1080p 60 FPS, beleza? Pelo menos. E agora que você entendeu como funciona, fica mais fácil de entender aqui as configurações básicas do programa. Aqui a gente pode escolher modo de escala, ele consegue meio que mexer, por exemplo, na escala do jogo mesmo, resolução e tudo mais. Geralmente para PC fraco, a escala LS1 costuma ser melhor. Beleza, então vem aqui e liga o modo desempenho. E aqui a gente tem a questão de geração de quadros, né, que basicamente é o sistema de inteligência artificial que vai interpretar os quadros dos jogos para dobrar a performance, ok? A gente coloca a versão mais atual, que é o LSFG versão 2.0, e liga aqui o modo desempenho. Aqui a gente ligou só para exibir o FPS, e aqui tem o modo de captura. O padrão é esse daqui, ó, DXGI. Esse modo de captura é o que vai tentar entender o que está se passando ali no jogo, tá? Então, dependendo do jogo, se falhar, você simplesmente vem aqui e troca o modo de captura. E uma opção aqui que é importante também estar ligada para funcionar melhor, principalmente em PC fraco, é permitir screen tearing. E beleza, ó, configurei, vão ficar salvas essas configurações. Eu posso criar um perfil, por exemplo, perfil do Fafá, tá salvo aqui no perfil do Fafá, aqui no cantinho. Bom, agora com o programa configurado, a gente vai minimizar ele e vamos abrir algum jogo. Vamos primeiro testar o GTA V, que eu sei que é um jogo que já roda relativamente bem nesse notebook. Como você pode ver, olha só, naturalmente o jogo já tem aqui um FPS que está variando na casa dos 59, 53, né? A gente está na primeira cena do jogo, que é a cena mais leve, mas eu acho que o teste é válido, beleza? Então tá aqui, ó, variação de 69, 85, 90. E para estar habilitando o programa Lossless Scale, o que a gente vai fazer? Vamos deixar o jogo aqui rodando, apertar o botão do Windows. A gente vai clicar aqui no ícone do patinho que está aqui embaixo. Vamos clicar em aplicar o dimensionamento. Logo em seguida eu clico na janela do jogo, beleza? Agora é só esperar, ó, piscou a tela. Tá até escrito aqui no programa voltar ao normal, porque já está aplicado. Vou abrir aqui de novo o jogo, beleza? Eu liguei o Lossless Scale no jogo e aqui o que a gente tem?
a nossa tela tá parecendo que o FPS caiu, né? Tava ali próximo aos 60, 90. A gente tá vendo aqui que tá 39, 32, por aí. Bom, e apesar de estar parecendo ali que o jogo tá rodando a 39, 38 frames, a gente consegue notar de fato uma fluidez muito superior à fluidez de 30 frames na tela, tá? É meio bizarro, né, a gente ver isso, mas basicamente o que está acontecendo aqui é que o programa, o Lossless Scaling, ele está usando, de certa forma, a própria placa de vídeo para tentar dobrar a performance. Então, por exemplo, se está aparecendo ali tá 39, 40 FPS, a gente vai colocar que está mais ou menos o dobro. Detalhe, o programa Lossless Scaling, ele tem uma forma de medir isso e aparece na tela. Porém, aqui no GTA tá um pouco bugado. E aqui, olha só, vou mostrar as configurações para vocês. Se eu vier em Graphics, o jogo tá todo no mínimo, só apenas com a resolução Full HD. Tudo tá no mínimo, porque a gente tem um notebook aqui bem simples, tá? Olha lá, ó, tudo no baixo. O mínimo dele é o normal. O Lossless Scaling, ele tem mais efeito, geralmente, quando a gente coloca os jogos no modo janela. E como tá em full screen, o programa até deu efeito aqui, só que a gente não consegue averiguar o quanto de FPS que o programa está trazendo. Então vamos trocar, ó, colocar aqui no modo janela, que é o Windowed, sei lá como é que fala, e vamos aplicar aqui as mudanças. Ó, eu apliquei e olha só, nesse caso a gente vê que até mudou a imagem que passa na tela, olha como ficou mais nítido o jogo. Só que, em contrapartida, observa como que o jogo está mais pesado. A IA do programa, ela interferiu muito mais aqui com os gráficos. Realmente o gráfico eu acho que ficou até mais definido, mas na prática mesmo, o jogo tá rodando a 13, 12 FPS, e se eu tirar a visualização aqui da tela, a gente vê claramente aqui que o Lossless Scaling tá entregando pra gente na real 113 frames na tela. Só que é o seguinte, se eu tenho um jogo rodando a 13, 12 frames, o dobro disso, o dobro de 12 vai ser 24 FPS, né? Então por mais que a inteligência artificial tente subir isso daqui para 100 frames, aqui nessa situação nós não temos um ganho que valha a pena. Se eu tivesse com um hardware melhor, eu acredito que teria muito mais efeito nessa situação. Bom, ainda no modo janela, do jeito que está rodando, vamos desabilitar o programa, vamos clicar aqui em voltar ao normal e ver o que acontece. Ó, voltei ao normal, o jogo em modo janela, e olha, ele foi para 57 frames por aí. Então nessa situação, olha só, tá muito mais interessante jogar o GTA V sem o Lossless Scaling do que com ele ligado. No caso, infelizmente, ele mais atrapalhou do que ajudou, né? Olha só como que o jogo ficou muito melhor. Só que a gente pode tentar uma outra situação, que é literalmente vindo aqui e aumentando os gráficos. Que aí no caso a gente vai tentar jogar em full screen, né? No caso, que foi o melhor jeito ali que o jogo rodou. Vamos colocar aqui primeiro. Daí a gente vê que em full screen, olha só, o jogo tá muito mais leve, tela cheia. E agora a gente vai tentar subir o gráfico aqui em algumas coisas, igual vamos tentar pôr uma textura melhor, um shader melhor, uma sombra melhor. E o objetivo é deixar o jogo ali na casa dos 40, 30 frames para ver se a gente pelo menos consegue jogar com um gráfico um pouco melhor do que estava antes. Eu acho que isso aqui já deve ser o suficiente. Eu coloquei muita coisa no high, né? Vamos aplicar. Acho que tem que reiniciar o jogo. A gente subiu o gráfico do jogo por aqui, mas mesmo assim ele não ficou tão pesado. Então estou subindo sinteticamente aqui a escala de resolução. Então vai ser como se ele estivesse rodando o jogo aqui em 2K. Ele está sendo renderizado em 2K, por incrível que se pareça, no PC sem placa de vídeo. E mesmo assim, ó, o PC nessa parte do jogo consegue entregar uns 30, 40 quadros, por aí. O que eu vou fazer, né? O objetivo seria fazer ali o PC que não rodava a 60 FPS, né? Ele não conseguiria rodar a 60 FPS com esse gráfico, né? Rodar pelo menos a 60 ou mais. Então vamos vir aqui no menu e eu vou tentar travar a velocidade do jogo. Aqui no caso do GTA eu consigo travar o jogo a 30 FPS com o VSync. Eu vou colocar ele aqui no modo Half, que é metade, né, de 60 frames. O VSync geralmente trava 60. E daí, em teoria, o jogo não vai passar dessa margem de FPS, tá vendo? A gente tá travado aqui a mais ou menos 30. Acho que eu posso até baixar um pouquinho mais esse Frame Scaling Mod pra gente ficar com 30 travadinho ali o tempo todo. Beleza, ó, a gente tá conseguindo uns 30 frames aqui nessa cena, tá? Agora a gente vai ligar o Lossless Scaling, né, pra gente ver se a gente ganha mais FPS. Então de 30 a gente deve ir aqui pra pelo menos 60 quadros. Beleza, ligou. O jogo tá rodando aqui na casa dos 30 e teoricamente ele tá me entregando 60 quadros. Só que presta bastante atenção, é notável que piorou um pouco a resolução do jogo por conta do uso do Lossless Effect, né? Por conta da escala que ele colocou.
Eu sinceramente ganhei um pouquinho de input lag aqui, né, um input lag que deixou o jogo rodando menos suave pra mim aqui, pelo menos na sensação, né, de jogar. Mesmo que o jogo esteja rodando teoricamente a 60 quadros na tela, a gente tem uma situação aqui que realmente eu não acho que compensou ter ligado. Então, de fato, né, gente, o Lossless Scaling aqui nessa situação não valeu a pena. Vamos ver outro jogo. Estamos aqui na primeira cena do God of War 4. O jogo, para rodar minimamente bem aqui nesse notebook, precisa estar com gráfico todo no baixo, que nem você está vendo aqui, com resolução de saída de vídeo em HD e com Fidelity FX Super Resolution ligado no modo desempenho. Então o jogo já tem uma inteligência artificial fazendo um upscale aqui, está sendo renderizado em 640 por 360, e daí a gente consegue esse FPS que você está vendo na tela, que é na casa ali dos 39, 38 nessa primeira cena. Assim, um FPS que ainda permite com que a gente jogue o jogo, não vai ficar com aquele gráfico mais lindo do mundo, mas ainda assim o jogo é bem feito, né? Vamos falar a real, ainda continua bonitão. Ainda nessa cena do machado, né, aproveitando que é uma ceninha fixa, a gente tem aqui seus 39 FPS, o Kratos preparando para dar uma machadada na árvore. Nós vamos aproveitar e vamos ligar o Lossless Scaling. Tem como ligar apertando Ctrl, Alt e S tudo junto. Apertei, ó, você viu que a tela piscou e o jogo já foi para 12 FPS. Só que, se a gente olhar lá no fundinho da tela, segundo o Lossless Scaling, tá me entregando aqui 208 frames, 206, 205. E daí nós entramos no mesmo limbo do GTA V, olha só, o Lossless Scaling tá fazendo o trabalho dele, ele tá tentando deixar o jogo mais suave, mas ele pesou mais na minha APU, que é o meu gráfico integrado, o que faz o jogo perder performance e não rodar direito, infelizmente. Daí vamos desabilitar, ó, com Ctrl Alt S, e o jogo simplesmente volta a rodar. Então basicamente a gente tem outro jogo que não se beneficiou aqui do Lossless Scaling. Nessas duas situações primeiras, realmente foi um fracasso. Só que assim, né, o jogo ainda está rodando aqui em segundo plano. Vamos tentar mudar aqui o modo de geração de quadro. Tem aqui LSFG versão 2.0, vamos colocar na versão 1.1 e aplicar o dimensionamento. Aqui na versão 1.1 aconteceu a mesma coisa e a gente ainda percebe também mais defeitos na tela. Vou desabilitar o Lossless Scaling por conta dessa renderização do Lossless. Vamos voltar aqui pro LSFG, né? E vamos desabilitar esse tipo de escala aqui. Desabilitamos, deixar tudo desativado e vamos ver o que acontece. Ainda assim o mesmo problema. E nesse caso o Lossless Scaling não ajudou mesmo. Agora com o Resident Evil 2 rodando a mais ou menos 38, 41 frames nessa cena, vamos aproveitar esse espaço. Aqui a gente consegue ter uma ideia dos gráficos, né? Então, vamos dizer que ele tá mais ou menos no médio. Tá fluindo bem, né? Vamos tentar ligar o Lossless Scaling agora. Ó, piscou a tela, jogou a camada por cima. Beleza, Lossless Scaling ligado. A gente vê o FPS real do jogo ali caindo para 26. E francamente, outra situação aqui que eu não percebo um ganho de fluidez com Lossless Scaling. Não tô notando. Vamos abaixar o gráfico aqui do jogo, colocar o Fidelity FX Super Resolution no modo desempenho, tirar os efeitos e abaixar tudo que tem para baixar aqui. Agora o jogo ficou bem mais suave, mas tá rodando aqui na casa dos 33 FPS e o Lossless FX está subindo para uns 60 mais ou menos, né? A gente consegue ver que é uma forma sintética de subir os frames, mas realmente subiu, né? Mas aí entra aquela questão, baixei o gráfico, né, para conseguir mais FPS, vou desabilitar o Lossless Scaling. O jogo tá rodando aqui na casa dos seus 53 FPS. E sinceramente, o 53 FPS real, nativo, é bem mais interessante do que os 60 quadros com IA. Bom, agora vamos dar uma olhada no emulador de PlayStation 3. Vamos executar aqui o jogo Devil May Cry 4. O emulador de PlayStation 3 tem uma característica marcante que é ocupar, né, usar pouca placa de vídeo e usar muito mais o processador. E alguns jogos de PlayStation 3, por exemplo, de fábrica, né, foram construídos para rodar apenas a 30 frames por segundo, ou seja, não pega mais que 30 FPS. Bom, aqui no caso do Devil May Cry, que é o jogo que a gente abriu, a gente pode notar que o jogo tá 60 FPS cravadaço nesse PC, ou seja, a performance tá legal, né, cara? Tá maneira. Só que presta bastante atenção aqui no detalhe, a gente tem só 55% de uso do nosso gráfico integrado para o jogo estar rodando desse jeito, né? Ele usa um pouco mais de processador. Daí vamos ativar o patinho, né? Vamos ligar aqui o Lossless Scaling no jogo e ver o que vai rolar, ó. Beleza, liguei, ele até deixou o jogo com a tela maior
E novamente a gente teve aquela parada, olha só, olha, afetou a performance do jogo, cara. Que frustrante, mano. E olha o uso, aqui no caso da nossa APU, do nosso gráfico integrado, foi para 97%, mano. Ou seja, a IA aqui no caso está usando recurso demais da nossa APU a ponto de não melhorar a performance e sim prejudicar, mano. Que chato, né? Mas vamos supor aqui que esse jogo só rodasse a 30 FPS, então vamos travar ele aqui a 30. Usei aqui o MSI Afterburner para fazer isso, que é o programa que a gente está usando para medir as coisas na tela. Bom, travei o jogo a 30 FPS, esse jogo ficou lento, porque ele é feito para rodar a 60, velho. Que cagada. Só que em teoria, né, se o jogo tivesse na velocidade normal aqui, o Lossless Scaling nessa situação faria um efeito melhor. O que é bem notável pelo uso aqui, né, da nossa Radeon Graphics, né, da nossa APU, que está 91%. Então basicamente deu para entender quando tem um pouco de sobra, aí ele faz efeito. Apelei, já fui direto para o emulador de PlayStation 2. Aqui a gente tem um jogo que na tela exibe para a gente tá 60 quadros, só que na realidade ele tá a 30 FPS, né? Que é a velocidade mesmo do jogo, tá? O emulador ele meio que faz uma simulação aí dos 60 quadros. Aqui nessa situação a gente já ligou a IA, né? No caso, para tentar melhorar o FPS. E agora vamos desligar, vamos apertar Ctrl Alt S para desligar o Lossless Effect e simplesmente, né? Pelo menos aqui na minha situação, eu não vejo diferença alguma, né? Com IA desligada, vamos ligar de novo. Ctrl Alt S, né, para ligar. O que acontece é que pesa mais aqui para o gráfico integrado, o emulador que não estava gastando quase nada do gráfico integrado, acaba, né, passando a gastar mais recursos a ponto também de não compensar. Gente, como nós acabamos de observar, o Lossless Effect não vai resolver o nosso problema no caso do PC já ser fraco, cara, o PC ali já não ter muitos recursos. Sempre acontece a mesma coisa, a gente ativa, daí ele usa muito gráfico integrado e a gente não tem o resultado desejado, né? Desativa ele, olha lá, o gráfico integrado passando ali, né, a ficar desafogado, daí a gente tem mais performance. Então pra galera que acha, né, que esse programa é para salvar o seu PC fraco, infelizmente não vai dar. Agora, por exemplo, pô Fafá, tem um PC aqui com uma RX 580, uma GTX 1650, quero usar esse programa. Daí no caso já são placas de vídeo que vão rodar a maioria dos jogos a 60 quadros, daí a gente liga o programa, ele coloca o jogo a 120, a 240 frames, igual você viu, e você tendo um monitor ali para acompanhar essa taxa de quadros, você nota a melhoria. Mas ele só vai melhorar o que já está rodando com uma determinada folga. Se o jogo estiver rodando aí no limite para ter um FPS bom, você liga ele e acontece o que a gente vê, ele usa muito recurso e a gente perde performance ao invés de ganhar. Bom, infelizmente nós não tivemos o resultado que nós queríamos, né, com o nosso tão legal programa do Patinho, né? Ele é muito bom, mas não para esse caso. Se você achou esse conteúdo útil, considere se inscrever aqui no canal. Se você estava pensando em comprar um PC mais simples, achando que ele ia rodar muito mais coisa do que antes por conta desse programa, infelizmente não vai rolar. Espero ter ajudado de coração. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais!